Bom, vamos à leitura então da nossa resenha. Diante dos olhos de Marcelo. Os olhos castanhos de Marcelo eram únicos naquela família e não havia mais como negar as evidências. Na aula, o professor de biologia explicara as leis da hereditariedade, quais características dominantes, quais recessivas, e agora são as ervilhas de Mendel que rodam dentro da mente do rapaz. A velha desconfiança final tinha fundamento. Nenhuma foto da mãe esperando por ele. Marcelo jamais esteve em seu ventre. Seus olhos não tinham a cor do mar, a cor do céu, a cor dos olhos da mãe, a cor dos olhos do pai. Era um só Marcelo diferente e só, adotado. Então, já se sabe que ele descobre, através da aula de biologia, porque vocês sabem que se o pai tiver olho claro e a mãe também, não tem condição do filho sair com olhos castanhos? Não. Por quê? Porque o genes verde e azul é um genes puro, é VV. Então, quando há a junção dos genes do pai com da mãe nos olhos, da cor dos olhos, tem que ser claro. Então, se o pai tiver olho claro e a mãe tiver olho claro, todos os filhos terão olhos claros. Senão, não são filhos. E foi aí que o Marcelo descobriu que ele estava sendo enganado, que ele era adotado. O que sente e pensa Marcelo? Algo como tristeza ou desespero? Amargura por 15 anos vividos sob a custódia de uma traição? Seus pais, ou melhor, eles, Inês e Pedro Paulo, não tinham o direito de trocar uma história por outra. E o rapaz caminha pelo quarto, como se tudo ali fosse diferentemente novo, estranho. No entanto, algumas coisas permaneciam familiares. Ele, que não era exceção às regras de Mendel, o filho do coração, sentia-se o verdadeiro rapaz que não era de Liverpool. De fato, os Beatles eram apenas 4, como Pedro, Paulo, Inês, Ramiro e Maria. Alguém sobrava naquela casa. O 5º Beatle não existiu. E era ele. Encarando os outros, olhos nos olhos, qual a sua verdadeira história? Muitos dizem que a vida pode passar diante de nossos olhos. Sejam claros, escuros, castanhos, azuis, não importa. Como um filme em alta velocidade. Caio Ritter traduz essa sensação, Caio Ritter é o autor, tá? Essa sensação para o leitor, emprestando voz para o personagem. É Marcelo, em primeira pessoa, quem narra o torvelino de imagens e emoções num rápido pulsar de fragmentos que o autor ordena com técnica cinematográfica. O texto é dividido em 5 capítulos, nos quais a ação no presente se estende por pouco mais que uma semana e alguns dias. Em plano narrativo, é interrompido por cenas que são a força das digressões. Digressões é quando você sai, você está, por exemplo, contando uma história e de repente você sai daquela história, daquele momento, daquela história que você está contando para contar outra coisa. São digressões, tá? Trazendo tanto a memória de fatos isolados da infância e da juventude de Marcelo, quanto os poucos instantes que antecederam a conversa com a mãe. É também a derradeira confirmação que marca o início da narrativa, as primeiras linhas do capítulo 1. E aí vem uma transcrição dessa parte. Não, Marcelo, você não nasceu de mim. Ela disse. Falou o que eu queria, temia escutar. Falou. As palavras foram claras, sem sombras, sem dúvidas. A confirmação ali, naquela frase tão simples, tão
não era minha mãe. Não era. E, no entanto, estendeu a mão que muito carinho já me fizera, a mão. Tremia, queria ser toque, acarinhar meu cabelo, daquele jeito calmo que eu tanto gostava. Leve toque meu braço, fugi, lágrima nos olhos dela e nos meus. Fugi para o meu quarto. Então, essa foi a parte que ele transcreveu, que é o início do conflito. Antes é a introdução da história, e aí vem o conflito, que é o início da história, que é quando a mãe confirma que ele era adotado. Nenhum leitor mais se espanta com o congelamento da ação presente para introduzir um flashback, recurso que ajuda a erguer estruturas não lineares de efabulação. Efabulação é narração ficcional, tá, gente? É uma história inventada. Em idas e vindas dentro de um texto. Todo mundo sabe que flashback, muito usado em filmes e em romances, você tem uma narração linear e, de repente, você interrompe aquela narração e começa a contar fatos da infância ou fatos passados, né? Que não, e aí depois você volta à narração. Continuando. É exatamente na interpolação de diferentes planos que vai se afirmando a originalidade do autor e um laborioso trabalho técnico. Caio Ritter interrompe por 17 vezes o fluxo dos capítulos, com cenas numeradas e subtítulos, em que o leitor salta para o passado de Marcelo. As lembranças surgem encaixadas pelo encurto do match cut. Match cut é uma técnica cinematográfica que consiste no corte, aquilo que eu acabei de falar, corta a sequência da narração, permitindo a transição entre dois planos que se correspondem. Então, eu estou contando a história do Marcelo no momento em que ele descobre que é adotado, aí eu volto num flashback, né? Nesse match cut, corto a narração e volto, por exemplo, para uma parte da infância dele. E depois volto de novo à narração, né? Então, de outro modo, a saída das 17 cenas é feita sem avisos ou abruptas separações, flutuando o pensamento de Marcelo em efeitos de fusão com o presente. Então, esses flashbacks vêm através de cenas passadas, pensadas pelo rapaz. Da estrutura geral da obra, a estrutura das frases, a linguagem privilegia um ponto de vista e uma fala em perfeita síncope. Das emoções, é a pontuação rígida e seca que para, o pensamento entrecortado que se permite, das lacunas entre palavras ao fosso existencial. São fendas e senhas, por interrupção, intermitência, interrogações. A todo instante, torcemos por Marcelo, pela resposta que procura pela paz. Céu e mar para o rapaz que não era de Liverpool. Bom, gente, um comentáriozinho só. De Liverpool eu já falei, né? Digressão eu já falei que é quando você sai do assunto principal e divaga, vai para outra parte, né? Que mais? Interpolação é introdução ou inserção de cenas em um texto. Laborioso é cuidadoso, trabalhoso. Torvelino, movimento em espiral e redemoinho, mas nesse caso aí torvelino é metafórico, né? São as emoções que agitam Marcelo ao descobrir que ele era adotado. Bom, aí depois tem aqui o termo efabulação, tem o mesmo sentido de fabulação. Criação ficcional ou representação fictícia por meio da imaginação, invenção de uma sequência de fatos que compõe o enredo de uma narrativa. Atualmente, o termo designa também a narrativa que subverte
de várias maneiras o padrão e as expectativas do romance tradicional, principalmente no que diz respeito à forma, estilo, foco narrativo, tratamento do tempo e espaço, emprego frequente de alegorias e diluição dos limites entre o cotidiano e o fantástico, o mágico e o real. Isso é que é efabulação. Tchau.